Olá, pessoal, tudo bem com você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se considera um ajudante compulsivo? Específica essa pergunta, né? Para isso, a gente vai falar com certeza um pouquinho sobre a arte de ajudar dentro da filosofia das constelações sistêmicas, mas eu preciso começar dizendo o óbvio. Tudo aquilo que é compulsivo não é bom, né? Ou seja, eu preciso encontrar um equilíbrio entre qualquer ação, qualquer coisa na minha vida, para que aquilo possa me fazer bem e também possa fazer bem com as outras pessoas com as quais eu estou interagindo. Então, se eu estou falando de uma compulsividade em ajudar, isso também deve ser observado. E dentro da filosofia sistêmica, essa compulsão por ajudar as pessoas pode falar muito sobre o seu destino sistêmico, sobre o emaranhamento que talvez você viva desde a sua infância, ou talvez até mesmo dentro da sua transgeracionalidade, um pouco para trás da própria história da sua vida. Existem pessoas que são verdadeiros ajudantes compulsivos. São pessoas que precisam ajudar. Por elas, para si, elas fazem isso. Elas não têm essa ampla consciência. Muitas vezes elas ajudam de forma compulsória, né? De forma impositiva para a sua própria vida e também muitas vezes para a vida das próprias pessoas, porque elas sentem que aquilo é necessário fazer, que a pessoa precisa dela, que a pessoa precisa fazer aquilo que ela acredita que a pessoa precisa fazer para que a pessoa fique bem. Mas sabe, ajudar é uma arte. Dentro da filosofia das constelações sistêmicas, nós temos as mesmas leis que nós temos lá, que nós falamos da imperatividade das leis sistêmicas, né? A ordem, o pertencimento, as trocas. A gente também tem as leis ou as ordens da ajuda, que é algo que a gente já conversou aqui em outros vídeos, tá? E que depois, caso vocês tenham necessidade, eu posso trazer isso aqui um pouco mais profundamente. Mas também existem materiais desses, né? Em lives especiais que eu fiz sobre esse assunto, aulas especiais sobre isso. E se você tá lá no grupo do Telegram, certamente você tem acesso a esse conteúdo até hoje, né? Porque lá no Instagram ele fica até um determinado momento. Mas essas ordens da ajuda, elas falam que uma delas é, por exemplo, que nós precisamos compreender que o outro precisa querer a nossa ajuda. E uma pessoa que, para que a ajuda tenha efeito para aquela pessoa, compreende? E muitas vezes, quando nós ajudamos de forma compulsória, não importa a quem, ou a pessoas específicas, né? Na realidade, aquela pessoa pode não estar aberta a colocar em prática, por exemplo, esse plano, né, tão infalível que você tem para que a vida dela dê certo e que você está ali tão disposta a fazer e a ajudar. Né? Então, o ajudante, o papel do ajudante, ele precisa compreender que é de equilíbrio. Ele precisa olhar para o outro, na inteireza do outro e naquilo que o outro realmente pode fazer e quer fazer com aquilo que eu oferto. Senão, infelizmente, essa ajuda vai muito mais atrapalhar, né, do que ajudar essa própria pessoa. E quando eu olho a partir de mim, eu preciso olhar, verificar também que essa minha compulsão, essa minha necessidade de que o outro faça aquilo que eu acho correto para a vida dela, pode ser, por exemplo, uma não aceitação do destino das outras pessoas. E muitos de nós vivem isso. Vivemos isso. Temos uma dificuldade de aceitar o destino das outras pessoas, aquilo que elas podem, aquilo que elas querem fazer, aquilo que elas compreendem como muitas vezes, nem sempre, né, como certo ou errado, né, mas que para elas tem um sentido e até onde elas conseguem ir. Um ajudante compulsivo, ele não consegue respeitar o destino do outro, olhar para o outro com a integralidade do outro. Ele olha, é como se ele olhasse para o outro a partir do seu próprio ponto de vista, né? Daquilo que é uma pena para ele, daquilo que é uma tristeza para ele, daquilo que é inaceitável para ele, daquilo que é triste para ele, compreende? Mas o outro tem outro ponto de vista em especial sobre a própria vida. Tá? Então, se você acredita que você é um ajudante compulsivo, perceba também a sua dificuldade em equilibrar nessas relações. Em geral, um ajudante compulsivo tem uma grande dificuldade de ser ajudado, ou seja, ele tem uma grande necessidade de dar, mas uma pequena disponibilidade em receber. E isso pode dizer muito sobre a sua vida pregressa, sobre a sua infância e também sobre outras questões ligadas lá aos grandes, a quem deu a você algo e como você recepcionou aquilo, para que você não saia pelo mundo acreditando que você pode ser um ajudante melhor do que aqueles dos quais você teve, né? Para que a sua vida se concretizasse, chegasse até aqui. Então, tem muito mais conteúdo sobre a ajuda, tá? No Ser Sistêmico com a Ju, mas isso aí é para já colocar aí uma pulguinha atrás da sua orelha e para você compartilhar com quem você acredita que precisa ouvir um pouco sobre este assunto. Gratidão imensa, e se você nos assiste aqui pelo YouTube, não deixe de clicar lá no sininho para que toda semana você receba conteúdos especiais e sistêmicos como esse. Gratidão!